O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Aos 100 anos de idade, Henry Kissinger vai de tobogã para o inferno e já trama golpe de Estado contra Satanás. Daria um ótimo cordel. Pois é. É isso que vocês ouviram na belíssima voz do nosso querido Matias, né? Foi a notícia do último dia 29, né? Do falecimento de Henry Alfred Kissinger, né? Cujo nome de nascimento era Heinz, né? Porque ele era nascido na Alemanha, né? Torcedor do Greuther Fürth, inclusive. Isso, nasceu em Fürth, justamente na Baviera, de uma família judaico-alemã. Né? Depois, né, migra para os Estados Unidos, né, no contexto da perseguição nazista, justamente, né, envolvendo ali sua família, né, que eram judeus. A família foge em 1938 e ele se torna um cidadão dos Estados Unidos em 1943. Tá? E o curioso é que entre 35 e 38 ele não teve cidadania. Né? Porque em 1935 você tem as leis de Nuremberg, né? Ele perde a cidadania alemã e por isso ele não, os estudos dele foram interrompidos, né, na Alemanha. E aí, meu caro Matias, a gente vai fazer um breve obituário aqui, né? Na qual a gente vai falar um pouco da importância do Henry Kissinger e de por que todo mundo pode odiá-lo, né? A gente vai falar também um pouco do legado dele, né? E não é a primeira vez que a gente fala do Henry Kissinger, que eu já falei antes, eu já recomendei inclusive alguns livros dele aqui, especialmente o Diplomacy, né? O Diplomacy, né, um livro de 94, né, tem edição em português, né, Diplomacia. É um livro, é um manual praticamente obrigatório, tá? Para candidatos à carreira diplomática. Imagino que deve ser muito lido em faculdades de relações internacionais também. É a mente do vilão. Então, assim, eu tuitei, né, sobre a morte dele. O tweet tá aí agora com, não sei, os seus 6.000 curtidas. E teve algumas pessoas que não gostaram do que eu tuitei, mas é o que eu vou falar agora, só que aqui não é um tweet, é que a gente pode explicar melhor, né? Eu tuitei assim: um dos principais diplomatas dos últimos 60 anos, autor de diversas obras importantíssimas sobre política internacional e relações internacionais, artífice do golpe no Chile em 1973 e um FDP. Um gênio do ramo, mas um FDP. Né? E aí, eu comentei depois no Twitter, porque teve gente achando que eu estava elogiando ele, defendendo ele, né? Uma pessoa pode ser um gênio do mal, uma pessoa pode ser um gênio FDP. E justamente o Kissinger, ele tem um legado tão destrutivo, tão sangrento, justamente porque ele foi um cara genial no ramo dele. Do ponto de vista dos livros dele, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista, inclusive, de até um certo limite da atuação dele, né? Você não se torna uma pessoa, né, uma das pessoas mais influentes do mundo por basicamente 60 anos, tá, a troco de nada, ainda mais considerando que ele nunca teve um cargo eletivo. Né? O Henry Kissinger não é que ele foi eleito presidente, ele nem poderia ser presidente dos Estados Unidos, né? Mas ele foi eleito senador, alguma coisa assim. Tá? Ele tinha doutorado em Harvard, tá? E ele foi, durante muito tempo, o principal diplomata dos Estados Unidos. Do ponto de vista institucional, ele foi o secretário de Estado entre 73 e 77, né? Com Nixon e Gerald Ford. Mas antes disso, ele já era o Conselho de Segurança Nacional e já era um dos principais mentores de políticas dos Estados Unidos. E depois disso, ele se torna ali uma espécie, digamos assim, de eminência parda. Né? Em que mesmo que ele não fosse um ator envolvido diretamente no processo decisório, ele era sempre ouvido e sempre muito influente. Tá? E tanto faz governo republicano, governo democrata. Tá?
E ele tinha, né, o doutorado dele foi sobre o Congresso de Viena, de 1815, né, e as chamadas 100 anos de paz relativa na Europa. Né? E ele se torna, a partir dessa pesquisa, né, um defensor, um proponente da Realpolitik, né, a política realista, a escola realista de relações internacionais, e ele vai usar, né, esse pensamento, esse conhecimento, essa capacidade de interpretação do cenário internacional na diplomacia dos Estados Unidos. Ele era um cara que de fato via o mundo como um tabuleiro de xadrez, tá? E por conta disso, ele não tinha absolutamente nenhuma consideração em sacrificar os peões. Inclusive, ele participa do documentário Bob Fischer contra o Mundo. E nesse caso, quem são os peões? São os asiáticos, são os latino-americanos, né? O terceiro mundo. Pois é. E então, assim, a primeira coisa que é importante lembrar, o Henry Kissinger, ele teve um impacto tão grande, um impacto destrutivo tão grande, porque ele também era uma mente extremamente capaz. Ele não era um burro, ele não era um chimpanzé com um fuzil na mão, tá? Ele era um cara extremamente intelectual, extremamente ponderado no sentido de saber dialogar, saber ponderar posições, mediar posições, fazer os outros ouvirem ele e seguirem o que ele falou, persuadir os outros, tá? E talvez um exemplo dessa capacidade intelectual dele, não sei a explicação, enfim, não somos médicos, não somos nada, mas é que assim, ele morreu aos 100 anos de idade lúcido, tá? Até a gente comentou, recentemente ele foi até a China para falar das relações Estados Unidos-China. Enfim, a gente também falou dele recentemente, quando a gente comentou os 50 anos do Prêmio Nobel da Paz de 73. Que é uma piada. Né? Pois é, quando ele recebe um Prêmio Nobel, primeiro, semanas depois de articular o golpe no Chile, né? Ele recebe o Prêmio Nobel da Paz pelo processo de paz no Vietnã, que, como a gente sabe, não foi frutífero, inclusive depois ele oferece, né, de devolver o prêmio. Ele não vai até a cerimônia, porque o homólogo vietnamita dele recusa o prêmio, porque fala, eu não vou compartilhar o prêmio com um agente do imperialismo que causou essa guerra, né? E aí, qual é o grande legado, né, antes da gente falar dos exemplos clássicos, né, dos principais exemplos, né, qual o grande legado da Realpolitik e do Henry Kissinger? Talvez o grande problema da política externa dos Estados Unidos hoje. Que o Henry Kissinger, ele olhou para o cenário na década de 1960 e falou, gente, nós somos, né, naquele momento, uma das duas superpotências do mundo. Né? Nós somos a maior economia, somos uma potência militar, temos aliados. Ele também acreditava numa superioridade cultural e civilizacional, tá? Ele tinha essas ideias, sim, né? Ali de um West versus the Rest, né? O Ocidente sendo superior. Então, nós temos que fazer de tudo para impedir que essa posição seja ameaçada. Ou seja, a política externa dos Estados Unidos, especialmente desde o Henry Kissinger, ela vai passar a ser muito pouco propositiva. E ela vai passar a ser o quê? Uma política de contenção. Então, temos ali uma ameaça aos nossos interesses na América Latina, né? Tem a suposta frase dele, não foi por escrito, né? Tem a suposta frase que ele teria dito, né, que o governo dos Estados Unidos nunca permitirá um Japão ao sul do Equador, né? Ou seja, um Japão no sentido de um concorrente, né? O Japão que era concorrente dos Estados Unidos na Bacia do Pacífico. Então temos ali uma ameaça aos nossos interesses no Brasil. Dá um golpe militar, acaba com isso. Tá, mas o que a gente vai fazer depois? Depois a gente vê, não importa. O que a gente tem que fazer é conter as ameaças à nossa posição hegemônica. É manter o status quo, tá? Em nome dos nossos interesses. O que vai acontecer depois, a gente se preocupa depois. A consequência dessa política externa pouco propositiva são o quê? São décadas de intervenções, de golpes de Estado, de massacres, de violência, de invasões. O que a política externa dos Estados Unidos faz hoje de maneira unilateral não foi inventado pelo Joe Bolton. Joe Bolton foi o cara que defendeu isso publicamente.
Mas a sementinha disso tá no Henry Kissinger. Não à toa ele defendeu a invasão do Iraque em 2003. E cabe lembrar que ele ganha projeção justamente depois da Revolução Cubana, né? Que muda a estratégia estadunidense. Isso, né? e ele usava o exemplo de Cuba para persuadir o Nixon a apoiar o golpe no Chile. Falou, olha só, o Chile vai ser a sua Cuba. Entendeu? Vai ser a Cuba vai ser sua. Ele usava muito o pessoal, inclusive os ganhos pessoais dele, tá? Ele morreu, gente, muito rico, inclusive, tá? Ele cobrava milhões de dólares para consultorias e lobbies e tudo mais, tá? Ele morreu com muita grana, tá? Também tem essa. Então essa política externa dos Estados Unidos, já invade o Iraque, faz ataque com drone onde for. Por quê? Porque a gente tem que impedir a ameaça em primeiro lugar, né? E isso é traduzido numa expressão em inglês que perde a rima em português, né? Que é might makes right, né? Might é poder, né? Right é ter razão, é ter o direito, né? Então o poder faz eu ter razão, o poder me dá o direito, né? Você tem as duas traduções, né? Might makes right, né? O problema é que a tradução não capta justamente essa ambiguidade dos termos. Então, quando a gente fala assim, pergunta para qualquer pessoa, né? Nomeia aí um secretário de Estado dos Estados Unidos. Tá? A maioria das pessoas quando eu digo pergunta para uma pessoa, eu estou dizendo para os nossos ouvintes, pessoas interessadas, né? Fala um secretário dos Estados Unidos do século XX. Cara, a maioria delas vai responder Henry Kissinger. Tá? Algumas delas podem responder, sei lá, Madeleine Albright, porque vão se lembrar da década de 90. Uma outra vai se lembrar, vai falar o Marshall, né, do Plano Marshall, que era general, depois vira secretário de Estado, né, mas enfim. Mas a maioria das pessoas vai falar Henry Kissinger. Então, assim, o impacto dele é muito grande, né? O impacto nas gerações futuras e nessa doutrina de política externa dos Estados Unidos. Não que esse pensamento já não existisse, né? O exemplo disso é a chamada política do Big Stick, né? Que é o corolário Roosevelt, né? Mas o que o Kissinger vai fazer, basicamente, é expandir isso para o resto do mundo, né? E usar, e aí vem também a genialidade do maligna dele, né? E usar mecanismos mais cínicos para isso, né? Porque o Big Stick era, olha só, Nicarágua, se você encher nosso saco, a gente vai te invadir e te ocupar. O que você vai falar? Olha, a gente não precisa fazer isso. A gente simplesmente apoia um golpe de Estado lá. Aí a gente compra os jornais para eles falarem coisas a favor da gente, né? A gente ajuda o governo, então a gente boicota o governo que a gente não gosta, né? Tudo isso, gente, que parece coisa banal hoje em dia, é Henry Kissinger, tá? Ele escreveu o playbook, ele escreveu o manual do jogo. E, como eu mencionei, ele levou a ideia de que relações internacionais são amorais. Ele levou isso à milésima potência, né? E aí o embaixador do Chile nos Estados Unidos, hoje, né, escreveu no Twitter, o senhor Juan Gabriel Valdez, que o Kissinger foi um homem cujo brilhantismo histórico nunca conseguirá esconder a sua profunda miséria moral. É isso, o Henry Kissinger era, olha só, em nome dos nossos interesses, é bom ter um golpe de Estado em tal lugar, mas Kissinger, vão morrer milhares de pessoas. Acontece, cara, que droga. Bora, tá? Então, coisas... No léxico estadunidense tem o casualties. Isso. E aí, algumas coisas que a gente pode colocar, assim, diretamente no bolso dele, tá? Não estamos falando de coisas assim, ele teve um possível envolvimento, ele influenciou, né? Alguma coisa assim. Não. Coisas que tem, assim, estão diretamente, tá, no bolso dele e que, no fim das contas, são milhões de pessoas mortas. É um argumento dúbio, né? Porque, assim, primeiro, história, né? Morte não é placar de videogame, tá? Ao mesmo tempo, a gente também não pode ficar na abstração. A gente vai, não, teve o golpe em tal lugar. Não, estamos falando de milhões de pessoas mortas, tá? A primeira delas,
e talvez a mais importante, a mais impactante, foi a influência do Kissinger na Guerra do Vietnã. Porque ele pega a Guerra do Vietnã andando, você já tinha ali um plano pós-Lyndon Johnson de iniciar uma retirada, iniciar um diálogo. Ele insiste, né? Ele convence o Nixon a manter uma política intervencionista. Mais que isso, ele convence o Nixon a expandir a guerra por outros países da região, especialmente o Camboja, que é o lugar mais bombardeado da história. E tem outra coisa. Depois, no Camboja, nós vamos ter a ascensão do Khmer Vermelho. O Khmer Vermelho, que tinha ali uma interpretação, né, particular do maoísmo, e por conta disso tinha relações mais próximas com a China. A gente já falou isso aqui, né? Quem derruba o Khmer Vermelho é o Vietnã, porque o Vietnã era próximo da União Soviética e o Khmer Vermelho no Camboja era próximo da China, no momento em que China e Estados Unidos estão afastados. O Khmer Vermelho recebeu apoio dos Estados Unidos, mesmo sendo um grupo extremamente radical. E esse apoio foi ideia do Kissinger. E vamos lembrar que o Khmer Vermelho massacra 1/5 da população cambojana. Então, o Kissinger, ele tem as mãos sujas de sangue no Camboja duplamente. Primeiro, pelas atividades do próprio governo dos Estados Unidos que ele formula, e depois pelas atividades do Khmer Vermelho que ele formula o apoio. E aí, inclusive, muita gente resgatou um texto, e eu compartilhei, né, do Anthony Bourdain, né, que faleceu já, infelizmente, né, o chefe de cozinha, crítico, literário, escritor, né? Abro aspas para ele. Inclusive viajava muito para o Sudeste Asiático. Isso. Né? Inclusive, eu não lembro se é no Vietnã ou no Camboja, tem um restaurante que manteve a mesa, que era a favorita dele, tipo intocada. Né? E ele escreve no livro de 2001 dele, né, a Cook's Tour, depois de visitar o Camboja, você nunca mais vai parar de querer espancar Henry Kissinger até a morte com as próprias mãos. Você nunca mais será capaz de abrir um jornal e ler sobre aquele canalha traiçoeiro, prevaricador e assassino sentado em uma conversa agradável com Charlie Rose ou participando de algum evento black tie sem engasgar. Testemunhe o que Henry Kissinger fez no Camboja, os frutos do seu gênio como estadista, e nunca compreenderá porque ele não está sentado no banco dos réus em Haia ao lado de Milosevic. Então, assim, o primeiro elemento é isso, é o Vietnã e o Camboja. Tá? A guerra no Vietnã é prolongada devido às ações do Kissinger. Tá? A expansão da guerra pelo Camboja e pelo Laos também é fruto da política dele. Aí nós temos os casos, para ficar no Sudeste Asiático, de Indonésia, Timor-Leste e Bangladesh. Tá? Em Bangladesh, ele vai apoiar a repressão do governo paquistanês. Porque, lembrando, né, o Bangladesh, o atual país Bangladesh, era o antigo Paquistão Oriental, era parte do Paquistão, porque os britânicos dividem o Raj britânico em 2 países, porém o Paquistão você tinha duas partes, uma no leste, uma no oeste, né, com a ideia de, olha só, muçulmano, se você vive mais pro leste, você vai pro Bangladesh, se você vive mais pro oeste, você vai pro Paquistão. É, né, uma ideia, né, enfim, o legado do imperialismo britânico. Os nacionalistas bengalis, em 1970, né, você já tinha um movimento pela independência, o Paquistão reprime, tá, e o Henry Kissinger apoia a repressão, no que vai ser classificado como genocídio. Vamos lembrar, inclusive, que o primeiro grande show, né, essa coisa de você ter grandes shows, grandes eventos para angariar fundos, né, para uma causa social, né, alguma coisa assim, começa com George Harrison fazendo o concerto por Bangladesh em 1971, né? Você tem milhões de mortes, você tem um início de uma política genocida dos bengalis pelo governo paquistanês, até o momento em que a Índia, que naquele momento tinha relações próximas com a União Soviética, não era aliada à União Soviética, não era alinhada à União Soviética, mas tinha relações próximas, intervém, e aí você tem a Terceira Guerra Indo-Paquistanesa e a independência de Bangladesh. Na Indonésia, o Kissinger, ele apoia, né, o massacre dos comunistas
pela ditadura militar indonésia, e depois ele visita, em 1975, né, ele visita Jacarta, conversa com o ditador Suharto e autoriza a invasão do Timor-Leste. Lembrando que a invasão do Timor-Leste deixa mais ou menos 150 mil timorenses mortos. Alguns dos nossos ouvintes podem virar e falar, poxa, Felipe, 150 mil pessoas mortas não é nada, né? Em Stalingrado morreu muito mais gente. 150 mil pessoas era mais ou menos 1/4 da população do Timor-Leste, gente. 1/4 a 1/3. Tá? Nós temos um genocídio dos timorenses durante a ocupação indonésia. Tá? A ocupação que vai durar até 1999. Aí, se a gente quiser sair do Sudeste Asiático, nós podemos vir, como eu disse, para a América Latina, né? Onde nós temos o golpe militar no Chile, em 73, que não foi apoiado pelo Kissinger, foi orquestrado pelo Kissinger. Tá? E novamente está tudo documentado. Né? Exatamente. Nesse caso, os documentos foram publicados apesar do Kissinger resistir. Lembrando que tem a obra Pinochet Files, que a gente sempre cita aqui. A gente falou bastante do golpe 53 por conta dos 50 anos, no último dia 11 de setembro. Né? A gente fez um programa que foi uma das principais pautas. E o Kissinger, inicialmente, ele queria interferir na eleição, depois queria impedir que o Allende tomasse posse. Aí nós temos o assassinato do general René Schneider, que era o comandante do exército chileno, e depois a articulação para o golpe. Tá gastando milhões de dólares para isso, inclusive comprando parte da imprensa chilena. Por isso que um dos maiores jornais no Chile, um que tem nome de Planeta, né, hoje publicou um panegírico em homenagem ao Kissinger. Tá? Na Argentina, ele também apoia o golpe militar de 76, embora ele já não estivesse no governo, porque o Jimmy Carter vence as eleições, e ele foi até em 78 na Copa, ele estava na Argentina. Sim, ele é um dos garantidores, justamente, do governo militar conseguir sediar o Mundial, né? Porque, cabe lembrar, a Argentina é escolhida como sede antes do golpe. Então, teve esse debate, né, pós-76. E, inclusive, eu compartilhei, né, no nosso grupo Quebrada Latino-Americana a reação do Santiago Cuneo, né, aquele influencer chauvinista argentino, comemorando também a morte do Kissinger, tal qual ele fez quando da morte da Rainha Elizabeth. Olha o que o Kissinger, Matias, falou do Videla. O Videla. O Videla, ele não apenas era um ditador, mas assim, o Videla era um completo imbecil. Tá? E competição grande com o Gualtieri também. Pois é, ele disse o Videla um homem muito inteligente, muito dedicado, que está fazendo o melhor para o seu país. Tá? Assim, nem a mãe do Videla devia achar isso dele. Sabe? Inclusive, sobre o apoio do Kissinger ao golpe na Argentina, tá? Tem um texto no site do Instituto Humanitas da Unicinos, um texto de 2016, tá? Chamado "E Kissinger disse a Videla, façam tudo depressa", tá? Recomendo que vocês dêem uma olhada lá, inclusive, tá? Claro, tem o caso brasileiro, né? Inclusive, né, tem o livro do professor Matias Spector, Kissinger e o Brasil. Tá? Recomendamos a leitura, já recomendamos o livro aqui, já recebemos o professor Matias Spector aqui, inclusive. Dependendo de como for esse assunto do Kissinger, é capaz que eu enche o saco dele ainda nesse fim de ano. Tá? África do Sul. Né? Vamos lembrar, né, que ele não apenas apoiou o governo do apartheid na África do Sul, mas ele também favoreceu o envio de armas para a África do Sul para intervenção na Guerra Civil em Angola, né, para evitar que os socialistas vencessem em Angola. Tá? Então, também vamos colocar esse elemento. Aí, meu caro Matias, alguns dos nossos ouvintes podem virar e falar assim, poxa, mas Felipe, tudo bem, mas para os Estados Unidos, até hoje, a Indonésia, a Argentina não são nada. Tudo bem, vamos para a Europa, vamos para o Chipre. Né? Em 1974, nós temos a intervenção ou invasão turca do Chipre. Né?
usando a justificativa de garantir os direitos dos cipriotas turcos, né? A Turquia ocupa 1/3 da ilha, declara a República do Norte do Chipre, e é uma situação que dura até hoje, um conflito congelado na Europa. Tá? O Chipre é o país da União Europeia. A Turquia e o Chipre são países da OTAN. A Grécia é um país da OTAN. E ele cria uma crise dentro da Europa intencionalmente, tá? Ele autoriza a ação turca em 74, tá? Para o quê? Justamente para manter uma necessidade de uma mediação dos Estados Unidos entre dois aliados da OTAN, para impedir que um desses dois países da OTAN se desgarrasse e se aproximasse da União Soviética, porque existia esse medo, né, da Turquia pela proximidade geográfica e da Grécia pela força dos movimentos comunistas gregos, especialmente por conta dos partisanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial e que depois são reprimidos pelas ditaduras militares gregas com apoio dos Estados Unidos. Então vejam só, é um grande exemplo do que a gente fala, gênio do mal. O cara olha e fala, olha só, putz, se a Turquia invadir o Chipre, eles vão criar um pepino gigante, vai criar um problema dentro da Europa e que a gente vai ter que mediar. No que a gente vai ter que mediar, a gente vai ter que se manter presente. Eles vão depender do diálogo com a gente, a gente vai ter uma justificativa para estar ali, né? O estar ali, no caso, é politicamente, né? Fisicamente, quem estão ali são os britânicos, né? Você tem 2 bases britânicas no Chipre até hoje, né? O porta-aviões, né, inafundável. Então, assim, essa interpretação da Realpolitik, né, tem outro grande exemplo nessa questão do Chipre. E aí, finalmente, nós vamos para talvez o grande exemplo da genialidade pragmática amoral dele, que é o fato de que ele olha para o fato de que as políticas, né, as relações entre União Soviética e China estavam abaladas, né, tanto por divergências teóricas e ideológicas, né, o governo chinês, né, do Mao Tse-tung vai falar que a União Soviética, do Khrushchev, é uma União Soviética revisionista, né? Você tem também uma questão fronteiriça entre os dois países, né? E a disputa por influência na Mongólia. E aí o Kissinger vai articular a grande détente, grande aproximação entre Estados Unidos e China. Ele vai visitar a China em 1971 em segredo para articular tudo para que em 72 nós tenhamos a cúpula entre o Mao Tse-tung e o Nixon e que resulta no reconhecimento da China comunista, da China continental pelos Estados Unidos e, consequentemente, o reconhecimento chinês, né, da China continental como a representante chinesa na ONU. Então, assim, é um momento muito importante, é um dos momentos definidores da Guerra Fria, que leva a um aumento do intercâmbio comercial entre China e Estados Unidos, que depois o Deng Xiaoping vai aproveitar como parte do desenvolvimento econômico chinês. Tudo isso é muito importante. E aí alguns dos ouvintes, até esse momento, meu caro Matias, podem ter falado assim, mas Felipe, vocês estão falando desse negócio aí de Chile, Argentina, Bangladesh, porque vocês, no fundo, são comunistas. E o Kissinger era um grande anticomunista da Guerra Fria, né? Eu sou a favor da liberdade, eu sou um cara de direita e tal. Perfeito, tudo bem. E você, certamente, muito provavelmente, já tuitou alguma coisa, já falou alguma coisa, né? Criticando, condenando o governo chinês pelo massacre da Praça da Paz Celestial em 1989, né, quando o governo chinês usa o exército para reprimir os estudantes. O Kissinger disse que a China tinha mais é que fazer isso mesmo. Tá? Então, pro Kissinger, as vidas não valiam nada, mesmo se elas não fossem de direita ou de esquerda, tanto faz, tá? Né? Especialmente, como eu disse, se forem vidas asiáticas ou latino-americanas, né? Elas são absolutamente descartáveis. Então vejam, o tanto de coisas que ele fez, que ele propôs, que ele coordenou, a partir da interpretação dele da realidade global, no contexto da Guerra Fria especialmente, que tem legados até hoje. Tá? A aproximação com a Arábia Saudita foi intensificada sob ele.
né? Começa com Franklin Delano Roosevelt, né? A famosa cúpula ali com o rei Abdulaziz e tal, mas assim, a aproximação com o Zaire, a gente também não pode esquecer, né? Com o ditador Mobutu. Então assim, vejam tanto de coisas cujo legado dura até hoje. E repito, ele era ouvido até literalmente ontem. A própria relação Estados Unidos e Israel. Isso, Estados Unidos. Em 73, na Guerra do Yom Kippur, bem lembrado, meu caro Matias, né? Em 73, na Guerra do Yom Kippur, ele que vai falar, Nixon, manda armamento toda hora pros caras, a gente não pode deixar Israel perder, né? Porque Israel é nosso aliado, é nossa garantia de presença na região do Oriente Médio. Inclusive, ele... né? Ele depois vai fazer parte, né, da aproximação entre Israel e Egito, que vai ser concretizada sob o governo de Jimmy Carter. Talvez o único momento ali que ele tenha buscado realmente uma paz. Então, assim, vejam tanto de coisa que ele fez que tem impacto até hoje, e quanto dessas coisas tem um impacto absolutamente sangrento, tá? E que geram mortes, e que geraram milhões de mortes. Tá? Quando a gente fala de Bangladesh, quando a gente fala de Indonésia, a gente pode pôr alguns milhões de mortes na conta dele. Tá? Para ficar um tema mais recente, né? Ele disse que a Ucrânia deveria ter dado a Crimeia e o Donbas para a Rússia para evitar a guerra em troca da entrada na OTAN. Tá? Então, assim, você que tá aí com bandeirinha na Ucrânia no Twitter e acha, poxa, o Kissinger era um baita cara legal, ele era a favor de desmembrar a Ucrânia. Por quê? Porque a interpretação do mundo do Kissinger era essa interpretação baseada no Congresso de Viena de 1815, em que o que existe é a vontade das potências. Os outros países têm que seguir as potências, nem que para isso seja necessário o uso da força, e as vidas são absolutamente descartáveis. Tá? É basicamente isso. Inclusive, sobre o Chile, né, ele disse, tem uma frase dele que está registrada no Pinochet Files, né, que é tipo, não podemos pagar o preço da burrice dos eleitores chilenos, um negócio assim, do tipo, olha só, chilenos, eu sei o que é melhor para o seu país mais do que vocês. Né? Autodeterminação para ele era um conceito absolutamente alienígena. Né? E, curiosamente, a gente falou da China, né, o Xi Jinping, meu caro Matias, ele falou do Henry Kissinger antes do que o Joe Biden, inclusive. Né? Ele disse que ele é um velho amigo do povo chinês e que o povo chinês nunca esquece seus amigos e que as relações sino-estadunidenses sempre estarão ligadas ao nome de Henry Kissinger. O Vladimir Putin mandou um telegrama para a viúva, né, do Kissinger, dizendo que ele era muito sábio e era um estadista. Né? Dentre algumas reações. Claro, todas as grandes lideranças internacionais falaram bem, lamentaram a morte. O que é curioso é que o Joe Biden ele demorou a falar. E ele falou assim... nunca esquecerei a primeira vez que encontrei o Dr. Kissinger. Eu era um jovem senador, ele era secretário de Estado, dando um briefing sobre o mundo. Por nossas carreiras, constantemente entramos em desacordo, muitas vezes fortemente. Lembrando que o Joe Biden, na sua atuação no Senado, quase sempre participou da Comissão de Relações Exteriores. Né? Isso. Mas desde aquele primeiro briefing, o seu intelecto feroz e profundo foco estratégico era evidente. Mesmo depois de se aposentar do governo, ele continuou a oferecer suas visões e ideias para as mais importantes discussões de doutrina política em múltiplas gerações. Jill and I, né, Jill Biden, mandamos nossas condolências à sua esposa Nancy, seus filhos Elizabeth e David, seus netos e todos aqueles que o amaram. Acho que a lista acabou aí, tá, Joe? A lista de pessoas que o amaram. Então, enfim, eu acho que a gente fez aqui um obituário interessante e repetindo o que o Matias falou. Eu acho que os nossos ouvintes, Matias, eles estão ansiosos para ouvir que ele está sentado no colo do capeta. E assim, dos grandes veículos... você vai falar do Rolling Stone. Eu acho que foi a manchete mais precisa, né? Enfim, que acabou viralizando, né? Porque, primeiro que o tópico em cima é tipo good riddance, né? Tipo, boas novas. Henry Kissinger, criminoso de guerra, adorado pela classe dominante dos Estados Unidos, finalmente morre. Pois é.
E aqui a gente vai encerrar com algumas passagens anedóticas, digamos assim. O aluno do doutorado aqui na USP, o João Telésforo, eu não fiquei na dúvida se o doutorado dele é em economia ou ciência política, mas enfim. Ele compartilhou que o Kissinger foi dar uma palestra em 1981 na UNB, porém teve um grande protesto e o Kissinger não conseguiu entrar no prédio e ele foi evacuado num camburão da polícia. Outra anedota, digamos assim, interessante, vem do doutor em ciência política pela Universidade George Washington, o Sultan Al-Amer, que tem ligações com o governo saudita, e ele tuitou uma passagem entre o Kissinger e o então príncipe Fahad, da Arábia Saudita, que depois seria rei, né, sobre mulheres. O Fahad fala assim: em São Francisco, no hotel, no porão, tem um lugar onde as mulheres não podem ir. Os maridos podem entrar naquele lugar e relaxar. Tipo, era um bar que só podia entrar homem. Aí o Kissinger responde: na Arábia Saudita, as mulheres estão sob muito bom controle. Muito bom controle. Aí o Fahad fala: não há mistura. Inevitavelmente vai acontecer. Não podemos evitar. Aí o Kissinger fala: você pode atrasar. You can delay it. Fahad: sim, podemos adiar, né? Aí o Kissinger fala: uma vez que você perder o controle, vai ser difícil retomar. Né? Então é isso. Olha só, o controle que é importante. Tá? As mulheres têm... Não importa o assunto. Ele vai querer manter o controle. Né? Outra passagem foi citada pelo nosso querido Jeff Nascimento, né? Que inclusive o nosso querido David Magalhães, né, que é amigo, parceiro do Guilherme Casarões, lembrou, né, que o Kissinger ele gostava muito de futebol, como você mencionou, e o Kissinger, e o que o Jeff trouxe foi que o Kissinger foi essencial para trazer o futebol para os Estados Unidos, né? Inclusive o próprio Pelé, ele resgatou um post do Pelé em 2020, da página oficial do Pelé, né, em 2020, ele abraçando o Henry Kissinger. E o Henry Kissinger fez isso não só porque ele gostava de futebol, mas também com a ideia de aproximar os Estados Unidos do resto do mundo, aproximar-nos, inclusive economicamente, né? A Samantha Rose Hill, que é uma autora de uma das biografias da Hannah Arendt, trouxe o fato de que a Hannah Arendt, em 1972, mandou uma carta, tá, pedindo para que a American Political Science Association investigasse o Kissinger no comitê de ética, tá, pelos seus crimes. Tá? Em 72, a Hannah Arendt ainda. Tá? E aí, pra gente, acredito eu, fecharmos... O caixão. Matias não tem conta no OnlyFans. Não. Mas quem tiver, você tem uma dica de desconto, meu caro Matias. Enfim. Essa viralizou bastante também, né? Já que a atriz de entretenimento adulto, a Mia Khalifa, que é... filha de pais libaneses, né, refugiados, inclusive, celebrou a morte do Kissinger, dando um desconto de 28%. 29%, enfim. E com balões, né, também, como é Beach? Então, o código promocional é Buy Beach. Buy Beach, E bom dia a todos, exceto o Henry Kissinger, porque ele finalmente está morto. Lembrando que ela também é uma grande empresária, né, que tem uma marca de joias e tudo mais. Então é isso. Se você se interessa, né, você pode aproveitar a ocasião. Saímos do Henry Kissinger para um brevíssimo giro, né, pelo Pacífico. Começando pelo próprio Estados Unidos, meu caro Matias. Já que nessa semana foi anunciado que o PIB dos Estados Unidos cresceu 5,2% no terceiro trimestre de 2023. Tá? 5,2% em um trimestre é muita coisa, tá, gente? É um crescimento econômico muito notável. E aí tem a grande pergunta esse crescimento econômico vai salvar o Joe Biden, né, nas eleições ou não? Hoje não salvaria,
né? Mas ele tem algo a mostrar. Isso porque a indústria armamentista ainda pode aumentar essa cifra, né? Pois é. Falando em indústria armamentista, né, caiu uma aeronave militar dos Estados Unidos perto do Japão, um V-22 Osprey, com 6 militares a bordo, e pelo menos um deles faleceu, infelizmente. Os outros 5 3 foram resgatados, tá? E 2 ainda estão sendo buscados. E falando agora do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, um funcionário da atividade educativa, o Stefan Hovanich, foi preso no estado da Geórgia acusado de lenocínio, né? Ele que houve uma operação em um motel no qual foram encontradas algumas pessoas que estavam sequestradas, né, sendo forçadas a se prostituir, e mais 26 pessoas também foram presas, né, acusadas de lenocínio, prostituição e proxenetismo. Aí, meu caro Matias, cruzamos a fronteira ao norte, vamos ao Canadá, onde o Google cedeu, né, o Google Fold, né, no linguajar aí do carteado. O Google vai pagar 73,6 milhões de dólares anualmente, tá, para as empresas de jornalismo, né, jornais, agências, né, para usar a produção dessas empresas nos seus buscadores, né? Lembrando que essa é uma discussão que ocorre em vários países, né, de que o Google usa o conteúdo gerado por nós, então o Google deveria pagar. E agora, né, vai pagar no Canadá 73 milhões de dólares por ano. Tá? Começamos a cruzar o Pacífico, tá, onde tivemos um encontro em Busan, né, a cidade no sul da Coreia do Sul, né, que inclusive já citamos aqui nesse programa, segunda vez que citamos Busan aqui, onde tivemos um encontro entre 3 ministros de Relações Exteriores no último dia 26, né, a Kamikawa Yoko, do Japão, ministra de Relações Exteriores japonesa, o Park Jin, ministro sul-coreano, e o Wang Yi, o ministro de Relações Exteriores chinês. Tá? Eles conversaram sobre cooperação entre os 3 países, né? Uma relação que é marcada por questões históricas bastante complicadas, mais as atuais questões geopolíticas na região, e comentaram que uma cúpula entre as 3 lideranças, ou seja, os 3 chefes de governo, está muito próxima. Né? Lembrando que Japão e Coreia do Sul são aliados dos Estados Unidos, teoricamente, contra a China. Cruzamos o paralelo na Península Coreana, vamos até a República da Coreia do Norte, onde tivemos, né, mais repercussões do lançamento do satélite espião da República da Coreia do Norte, né, da República Democrática Popular da Coreia, né, popularmente Coreia do Norte. Por quê? Porque a Coreia do Norte afirmou que fotografaram o Pentágono, que fotografaram a Casa Branca e que o Kim Jong-un estava analisando as fotos e tal. E aí o porta-voz do Pentágono respondeu dizendo que muito provavelmente tinham fotos em melhor resolução na internet. Foi uma resposta boa, vai. Boa. Espirituosa. Pois é. Né? Tipo, seu satélite é uma porcaria. É isso que ele quis dizer. E... Ou vocês estão investindo muito para resultados piores. Pois é, pode ser também. E no Conselho de Segurança da ONU, né, o governo dos Estados Unidos acusou a Coreia do Norte de violar, né, as resoluções do Conselho de Segurança, usando mísseis balísticos para o lançamento de satélites. E aí é um momento de redenção dos nossos ouvintes, porque os nossos ouvintes sabem, porque a gente sempre fala que a diferença entre míssil e foguete é o destinatário. Tá? Entre um míssil balístico intercontinental e um foguete que lança satélites é o destinatário. E aí o embaixador da Coreia do Norte no Conselho de Segurança da ONU disse que a acusação dos Estados Unidos não procede, né? Já que os foguetes são utilizados para fins pacíficos, ou os Estados Unidos, por acaso, lançam seus satélites com balões ou catapultas. Né? Soltou essa também. Né? Os irmãos Wright lançariam um satélite de catapulta. Né? Lembrando que com catapulta até tijolo voa. Né?
Então tivemos aí esses episódios, né, essa semana. Vamos brevemente pela China, já que a empresa Shein, eu não sei, eu já ouvi as duas pronúncias, Shein, né? Shein parece um mineiro falando algo cheio assim. Não, que ele tá falando do Buxim. É, Buxim, tá Shein. Mas a empresa em que muitos e muitos de vocês já fizeram compras, afirmou que pretende entrar na Bolsa de Valores de Nova York, tá? Com uma Initial Public Offering, né? Um IPO, estimado em 80 bilhões de dólares até 2025. Também tivemos aquele anúncio recente, né? A gente não comentou aqui, mas que a Shein quer abrir fábricas, né, no Brasil e na Turquia também. E assim, aproveitando, meu caro Matias, eu vou falar aqui, eu vou comentar de política interna brasileira, né? A gente falou da Shein e tal, e nós temos pessoas importantes que nos ouvem, temos ministros de Estado que nos ouvem, né? E... Um abraço pro Alexandre Padilha, que inclusive compartilhou o conteúdo. Tem um ministro da STF que eu sei que já acompanhou o nosso trabalho, não sei se ainda acompanha, mas já acompanhou e tal. Recentemente, o vice-presidente, presidente em exercício, né, Geraldo Alckmin, né, camarada Geraldo para alguns, né, não para nós que estudávamos na USP durante o governo dele, né, falou que o governo Lula pretende, inclusive, né, acabar com a isenção de impostos para compras de até 50 dólares. Gente, isso é uma imbecilidade completa, tá? Desculpa a sinceridade. Por dois motivos. O primeiro deles é um valor que às vezes pode ser tão irrisório que vai ser mais custoso a burocracia da taxação do que a arrecadação em si. E segundo, taxar compra de menos de 50 dólares, a compra do AliExpress ali, o camarada comprou uma bugiganga no AliExpress, a outra pessoa comprou ali uma roupinha na Shein, outro comprou, sei lá, uma peça de Lego para coleção dele no eBay, alguma coisa assim, você vai afastar a classe média baixa do seu eleitorado. Porque assim, e é o cara que vai olhar e falar, poxa, eu já pago tanto imposto, eu vejo notícia de funcionário público do judiciário que ganha 100 pau por mês violando o teto constitucional, tem empresário, né, problemas contábeis na Americanas, né, tal, e vem taxar a minha comprinha no AliExpress, a minha bugiganga. Então assim, é um tiro no pé por diversos motivos, então pelo amor de Deus, sabe, não façam isso. E sem falar que se você coloca o limite de 50 dólares, você vai forçar o cara a passar de 50 dólares e consumir mais ainda. Ele vai falar, já que eu já vou pagar imposto mesmo, eu vou comprar mais. Bem pensado. E no fim das contas é o quê? É para proteger os revendedores grandes, né? Os atacadistas. Vamos dizer assim, os gerontos do Havaí, né? Vamos dizer assim, que usam um terno verde. Entendeu? Que é o cara que compra as coisas em quantidade enorme da China e revende aqui, né? Então é isso. Então, pelo amor de Deus, essa ideia é de jirico, tá? Tem outras maneiras aí de levantar uma grana. Indo para as Filipinas, meu caro Matias, o governo filipino do Bong Marcos anunciou a retomada, né, das conversas com os grupos comunistas, né, do Novo Exército Popular e do Partido Comunista, né, que dominam algumas regiões do país, especialmente no sul, né, as conversas que ficaram congeladas, né, durante o governo do Duterte. Né, lembrando que nas Filipinas, né, o fato de das Filipinas ser um arquipélago faz com que você tenha algumas regiões, algumas ilhas mais isoladas, né, que o Estado não controle, né? E você tem dois tipos principais de grupos, né? Você tem os grupos comunistas, né, que muitos ali remetem às décadas de 1960, né, décadas de 1970, e um que a gente sempre comenta, né, que é a Frente de Libertação Nacional Moro, né, que é um grupo tanto nacionalista quanto um grupo muçulmano, né, um grupo sunita muçulmano, separatista por motivos religiosos. E aí o governo das Filipinas anunciou a retomada das conversas com os comunistas.
O governo malaio anunciou que cidadãos chineses e indianos poderão entrar no país e ficar por até 30 dias sem necessidade de visto. Tá? Segundo o governo, a ideia é atrair especialmente visitas de negócios para os países, mas também turistas. Né? O governo malaio, inclusive, tem anunciado diversas políticas desse tipo de dispensar visto, e a China reciprocou. Tá? Cidadãos malaios não vão precisar de visto para entrar na China, porém, a permanência na China vai ser por menos tempo. Tá? Não vai ser de um mês. Da Malásia nós vamos para a Austrália, meu caro Matias, com duas notícias. A primeira delas é que a partir de janeiro, australianos não vão poder importar vapes, né, o popular fumar pendrive, descartáveis. Tá? Não vão poder importar vapes descartáveis. Tá? Tanto por medidas, né, contra a dependência do fumo, mas também medidas contra a poluição, tá? Contra a produção de lixo. Tá? Então, vapes descartáveis não poderão mais ser importados. E a outra notícia é que o Michael Pezzullo, ele era o chefe de gabinete do Departamento de Home Affairs, ele foi dispensado por uma brecha de segurança, já que ele vazou 14 vezes mensagens no WhatsApp dele de conversas com políticos. Tá? Ele mandou desde para amigos, tá, até uma delas para jornalistas. Tá? Então, tipo, ele mandou lá para o amigo, olha só o ministro aqui falando bobagem, tá? O cara idiota, né? Só que assim, isso é uma brecha de segurança, tá? Você não pode fazer isso. E o governo australiano faz parte do Five Eyes. Se você fizer algo no WhatsApp, o WhatsApp tem um backdoor especialmente pro Five Eyes, né? Eles vão saber. E finalmente, meu caro Matias, duas notícias. Uma delas que podia estar no bloco de América Latina, porém a gente deixou as notícias esportivas aqui, né? Nesse final de semana, agora, no dia 2, teremos a cerimônia de encerramento dos Jogos do Pacífico, né? Vamos comentar no programa se tiver alguma celeuma, alguma controvérsia. E a Nova Caledônia continua liderando com 174 medalhas, 173 de ouro. E Vanuatu conquistou. Vanuatu tá com 3 ouros, 4 pratas, 7 bronzes. É isso aí. Ninguém segura a gloriosa. Pois é, chupa Tuvalu, que tá sem ouro. Tá? E o Parapan chegou ao fim essa semana. E aí, falando bem sério, né? Um orgulho nacional, o Brasil ficou na frente disparado, né? 343 medalhas, 156 de ouro. Né? É muito, muito gratificante, né? o país investir no esporte paralímpico, investir na inclusão via o esporte. Então, um abraço a todos os nossos ouvintes que são atletas paralímpicos, ou que trabalham com esporte paralímpico, né? Enfim, o que apenas se interessam e curtem e tal. Então é uma notícia muito boa, tá? E uma coisa que eu achei muito curiosa, meu caro Matias, foi o caso de Aruba, tá? Com o atleta do taekwondo até 80 quilos, Elliot Lonstra. Ele ficou com bronze e ele era o único atleta de Aruba. Aruba mandou um atleta e voltou com medalha, 100%. Baita aproveitamento. Pois é, 100%. Então achei curioso esse episódio.